Nesse vídeo nós vamos falar sobre o aumento da taxa Selic, que foi divulgado pela reunião do Copom no dia de ontem, no dia 5 de maio. Quando a gente ouve falar no aumento da taxa Selic, a gente já lembra do básico, né? O que é o básico? A gente saber que os investimentos de renda fixa eles se beneficiam com esse aumento da Selic. Mas a proposta desse vídeo é te apresentar um pouquinho o cenário global para que você possa ter uma melhor compreensão da nossa economia. Então, se a gente olhar o histórico da taxa Selic, eu vou colocar aqui na tela para vocês, a gente percebe que a taxa Selic em 2018 estava em 6,75, aí foi diminuindo, andou de lado aqui, né, até junho de 2019. E de junho de 2019 para cá, ela só foi em queda e a pandemia ainda acelerou mais essa queda. Então, chegando em agosto de 2020 a uma taxa histórica de 2% ao ano. Mas se a gente fizer uma comparação aqui com a taxa do IPCA, que é a nossa inflação, a gente percebe um cenário totalmente diferente, como eu vou mostrar para vocês aí na tela. Em agosto de 2020, quando a taxa Selic chegou a 2%, o IPCA ele estava valendo em torno ali de 2,44%, que é a taxa acumulada. E durante os próximos meses, a taxa Selic ela se manteve em 2%, e enquanto que a inflação ela foi aumentando, né? Foi para 3,14, 3,92, 4,31, 4,52, 4,56 e a taxa Selic se manteve em 2%. Então essa diferença da taxa Selic para a inflação ela foi muito grande e a gente não deve brincar com a inflação, porque a inflação ela corrói o nosso dinheiro, né? Eu vou deixar para falar um pouquinho mais da inflação em um outro vídeo para que a gente possa entender melhor. Um assunto tão importante, não poderia falar aqui de forma superficial. O que a gente sempre fala aqui no nosso canal é que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, mas nesse vídeo a gente vai trazer uma proposta diferente. A gente também vai te dizer, aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento, que a taxa Selic ela é também utilizada como ferramenta para controlar a nossa economia. Então, para a gente fazer diferente nesse vídeo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento. A taxa Selic ela é também utilizada como ferramenta do governo para controlar a inflação. E quando tem essas alterações aí na taxa Selic, o mercado ele começa a precificar, né? Quanto seria a inflação, quanto seria a taxa Selic, mas o próprio Banco Central ele possui um relatório chamado Relatório Focus, onde ele divulga a expectativa da economia do nosso país. E eu baixei esse relatório, que foi divulgado agora no dia 3 de maio, que ele faz referência ao mês de abril. Ele está fazendo a expectativa com base no que aconteceu no mês de abril, eu vou mostrar para vocês agora aí. Nesse relatório a gente percebe que o governo faz uma expectativa boa da taxa Selic. Aqui no ano de 2021, ele diz que até o final do ano, a taxa Selic ela vai chegar em 5,50%. E em 2022 ela vai bater os 6%. Então a expectativa para a taxa Selic é que ela suba até o final de 2021, início de 2022 ela chegue aos 6%. Então a pergunta que surge é, quem ganha e quem perde, quem poderia ganhar ou quem poderia perder ali com essa subida da taxa Selic? Basicamente, quem perde, ou quem vai perder, ou quem poderia perder, é o brasileiro médio, ou seja, a nossa classe média. Porque esse mecanismo, o aumento da taxa Selic, ele acaba ali diminuindo a atividade industrial. Porque o que estava acontecendo? As taxas de juros elas estavam baixas, então as pessoas buscavam mais crédito e passavam a comprar mais. Então, o que aconteceu, por exemplo, aqui na minha cidade? Aqui, mesmo se você chegasse com dinheiro numa concessionária para comprar um carro novo, você teria que pagar e aguardar o carro vir da fábrica para que você pudesse ter ali o seu carro. E tudo isso aconteceu, lógico, com a ajuda também da baixa da taxa Selic, porque aumentou as pessoas a buscarem mais financiamento e as pessoas passaram a comprar mais carro. Então, se o cenário muda e a taxa Selic começa a aumentar, as pessoas passam a buscar menos o crédito, buscar menos financiamento. Então as compras de veículos elas também diminuem e lá as concessionárias também diminuem a sua fabricação. A atividade industrial começa a diminuir e com isso a nossa taxa de desemprego, que já está um pouco alta nesse período que a gente está vivendo, ela tende a aumentar. Então por isso que eu digo que quem tende a perder mais com esse aumento da taxa Selic é a classe média. Lógico que isso tudo que eu estou falando aqui é teoria, mas nem sempre pode acontecer na prática. Isso é apenas a teoria do que poderá acontecer com o aumento ali da taxa Selic. Então, falando um pouquinho mais aqui de investimento, o que mudaria para as ações, para nossas ações, né, das empresas, o aumento da taxa Selic? Bom, para a empresa, o aumento da taxa Selic não é bom. Por que eu digo isso? Porque as empresas elas têm as suas dívidas que muitas das vezes são atreladas ali à taxa Selic, e com a taxa Selic aumentando, essa dívida também tende a aumentar, dependendo do contrato.
E também, se a empresa quiser se endividar, quiser de repente precisar do capital de giro do empréstimo, mais para frente ela vai estar pegando com uma taxa alta. E também não seria bom para as empresas, porque como eu já falei, as pessoas vão passar a buscar menos financiamentos, vão ter menos crédito, vão passar a comprar menos. Então tudo isso faz diminuir ali a velocidade da economia. Ah, então quer dizer, Alex, que tu falou da renda fixa, então se favorecer a renda fixa, sim, ela vai favorecer, mas não de imediato. Esse aumento ali de 3,5% o mercado já tinha precificado anteriormente, porque no último relatório do Copom, ele já estava ali dando a indicação de que iria aumentar na próxima reunião mais 0,75% e se cumpriu. O mercado geralmente ele antecipa essa precificação. Então a questão da rentabilidade ali, da renda fixa, praticamente ainda está igual. A gente deve ter uma olhada diferente quando essa taxa Selic passar dos 5%, 6%, 7%, que a gente já pode pensar em modificar um pouquinho ali a nossa estratégia de investimento. Tem mais coisas aqui que a gente poderia falar de o que o Brasil tem a perder com o aumento da taxa Selic, mas esses aqui já deu para a gente entender esse conceito. Agora a gente vai falar aqui o que a gente tem a ganhar, o que as empresas têm a ganhar com o aumento da taxa Selic. Quem poderia ganhar com o aumento da taxa Selic, como eu já falei aqui, os investimentos de renda fixa, mas também, falando um pouquinho mais de empresa ali, o setor bancário e o setor de seguradoras. Por que eu digo isso? Porque os bancos, eles têm ali um spread, né? Eles vivem do spread. Por exemplo, ele tem aqui a taxa Selic e tem a taxa que eles fazem empréstimo. Então, com a diminuição da taxa Selic, que chegou a 2%, esse spread aqui, que é onde o banco sobrevive, ele diminuiu, está muito apertado. Então, com o aumento da taxa Selic, esse spread, ele aumenta. Então, o banco vai ter mais margem ali para ganhar em cima do financiamento, em cima do empréstimo. Então, o que vai acontecer? Os bancos vão passar a correr atrás de clientes para emprestar mais dinheiro, porque eles vão estar ganhando mais. Lógico, o banco não vai perder, né, numa situação dessa. E já as seguradoras, o que acontece com as seguradoras? Quando você decide fazer, por exemplo, um seguro do seu veículo, você paga para a seguradora e reza para não poder utilizar, né? Você paga para não utilizar. Essa é a verdade quando a gente contrata o seguro. Então, você paga para a seguradora pega o seu dinheiro e vai deixar embaixo do colchão? Não, ela vai investir esse dinheiro para ganhar em cima uma rentabilidade em cima do dinheiro que você passou para ela. Então, quando a taxa Selic ela aumenta, essa rentabilidade dos investimentos das seguradoras também aumenta, fazendo ela lucrar ainda mais. Então, para a gente resumir aqui todo o conceito apresentado no nosso vídeo, será que com o aumento da taxa Selic eu devo mudar a minha estratégia de investimento? Bom, eu acredito que ainda não seja o momento, mas a gente deve ficar de olho para que quando essa taxa ultrapasse de 6%, 7%, como ela comece a ter um aumento muito maior do que temos hoje, com certeza aí você já deveria olhar com outros olhos a renda fixa para poder começar a colocar ali o seu investimento nessa modalidade. Mas o mais importante é você manter uma carteira diversificada, não investir somente em renda fixa, não investir só em renda variável. Isso é bom para a sua segurança. Colocar, quem sabe, aqui um pouquinho de setor bancário, um pouquinho de setor seguradora, pelos motivos que eu apresentei aqui para vocês. Eu não estou falando que é indicação de compra, mas é sempre bom você ter na sua carteira, porque com essa tendência, com essa expectativa de que a taxa Selic ela venha aumentar ainda muito mais, então seria bom você também ter esses setores para se beneficiar com essa subida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau!